Muito bom dia para você que acordou cedinho para acompanhar o nosso Campo Vivo, que nós preparamos sempre com muito carinho para você. E hoje, gente, temos um programa para lá de especial. E você vai ver, mais um talk show de sucesso, desta vez na Expoingá. Nós vamos te mostrar um pouquinho do que aconteceu no encontro com especialistas do agronegócio na Feira de Maringá. Já comeu carne de onça? Não é um felino não, pessoal. É um prato típico. De um estudo da Universidade Estadual de Londrina, revelou habilidades inéditas entre os macacos prego. Gripe aviária, medidas de contenção e de prevenção podem ajudar o Brasil a se livrar do vírus antes do estimado. E a agricultura faz parte das religiões desde muito tempo atrás. Hoje, nós vamos te mostrar como o trigo é fundamental para a missa católica. Tudo isso e muito mais a gente mostra a partir de agora, porque o Campo Vivo já começou. A edição de número 51 da Expoingá aconteceu de 8 a 18 deste mês em Maringá. E o Campo Vivo marcou presença com uma nova edição do nosso talk show. Eu conversei com especialistas do agronegócio sobre temas que estão mexendo com os rumos do setor. O consultor de mercado Ismael Menezes foi um dos nossos convidados do nosso encontro. Ele fez uma análise da gripe aviária no mercado de milho e também falou sobre a comercialização de soja e outras commodities. A gente veio para falar um pouquinho sobre esse momento de mercado, né? A gente sabe que tem muita coisa acontecendo, turbulências agora, gripe aviária, impacto lá no mercado de frango, impacto no mercado de milho, enfim, bastante turbulência, mas existem algumas oportunidades na comercialização, né? A gente vem aí olhando oportunidades no mercado de soja, no mercado de milho, câmbio, enfim, clima, muita coisa acontecendo, e a gente veio aqui para Maringá participar do talk show exatamente para falar um pouquinho desse cenário que acontece no mercado agro, né? Você pode assistir o nosso talk show completo da Expoingá acessando o nosso portal tarobá.com.br. Lá tá cheio de informação. Assista, hein? E olha só, gente, o Ministério da Agricultura espera que todos os compradores de frango do Brasil suspendam as compras somente onde o foco da gripe aviária foi confirmado. Vamos acompanhar. O caminhão com ração recebe os jatos com produtos químicos ao passar pelo arco de desinfecção na entrada da propriedade. Essa é uma das exigências de biosseguridade para áreas que criam aves no Paraná. Aqui são 4 aviários que recebem juntos 180 mil pintainhos a cada 60 dias. Entre 42 e 46 dias, as aves chegam ao peso de abate. As telas ao redor dos barracões também fazem parte do protocolo de biossegurança. Assim como a caixa com cal que higieniza os calçados. E as botas não podem ser levadas para outro barracão, para se evitar o risco de contaminação. As regras valem para qualquer tamanho de propriedade. Nessa granja menor, que termina 35 mil aves a cada 2 meses, está o arco de desinfecção, as telas ao redor, torneiras para descontaminar calçados, o reservatório com produto químico para asepsia. O barracão ainda foi protegido com lonas. Nós estamos em frente a um dos aviários comerciais aqui no Paraná, mas não podemos nos aproximar mais. Essa é só uma das regras de biosseguridade estabelecidas pela ADAPAR, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná. Junto com o arco de desinfecção, a tela em volta dos aviários e uma série de outras medidas, a ADAPAR procura manter a segurança e a biosseguridade dentro dos aviários. Segundo o Sindiavipar, estão estabelecidos no Paraná quase 19 mil aviários comerciais que atendem a produção do estado. Desde 2023, quando foi registrado o primeiro caso de gripe aviária em aves migratórias no Brasil, a ADAPAR reforçou o protocolo de prevenção no Paraná. Outras medidas incluem implantação de barreiras naturais, como vegetação alta no entorno, manejo correto da chamada cama do aviário, onde as aves circulam, descarte de aves mortas conforme a lei prevê e uma série de outras providências legais. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, espera que a China aceite suspender as compras de forma regional, apenas onde o foco for confirmado. A BPA acredita que se nosso principal comprador aceitar essa proposta, não será preciso suspender o envio de pintainhos para os aviários, nem reduzir o ritmo de processamento das aves nas indústrias. O Brasil sabe por 39%, 29,3% do market share global. Ou seja, o Brasil já está trabalhando em sim readequar. Há também a hipótese de armazenamento desses produtos para depois, quando voltar, você colocar. Mas um tema bem importante.
Olha do que deu influenza aviária numa granja sozinha lá no Rio Grande do Sul, que diminuiu a quantidade que nós estávamos produzindo e que também diminuiu a fome de quem estava comprando. Não, continua igual. Ela só está suspenso o fruto comércio. Isso vai ser retomado. Os países também que compram do Brasil, alguns deles compram 50%, 70% do que eles importam do Brasil. E a nossa mercadoria faz falta lá também, para equilibrar o preço do mercado, para dar a garantia de segurança alimentar. Pessoal, é importante lembrar, o consumo de frango é seguro se a carne for bem cozida. E nossos criadores são absolutamente competentes e profissionais. Logo, logo, esse desafio vai ser superado, eu tenho certeza. Chegou a hora de um rápido intervalo aqui no Campo Vivo. Mas espera, deixa eu te contar o que ainda temos no programa de hoje. Macacos espertos. Estudo da Universidade Estadual de Londrina revelou várias habilidades dos macacos prego. Você já comeu carne de onça? A iguaria é um 18º produto com indicação geográfica do Paraná. Solo protegido é solo produtivo. E várias plantas de cobertura podem ajudar o agricultor a enriquecer seu principal ativo. Será que vem frio por aí? Nós vamos saber com o Cimepar. Nós vamos te levar até a linha de produção de um dos símbolos mais sagrados da Igreja Católica. Ainda temos muitas notícias boas por aqui. É tempo de você tomar um café ou, quem sabe, uma água e voltar logo aqui comigo para acompanhar o nosso Campo Vivo. Eu te espero, hein? E olha, gente, o Campo Vivo voltou com muito mais informação de qualidade sobre o nosso agro para você. Eu te agradeço por sua companhia. Então, vamos lá! E uma pesquisa comprovou que os macacos pregos são muito mais inteligentes do que se sabia. A Universidade Estadual de Londrina fez um estudo com vários macaquinhos e os pesquisadores ficaram surpresos com as habilidades do grupo. Olha só! Espertos, sapecas, brincalhões e surpreendentemente inteligentes. Os macacos prego andam em grupo e já fizeram cada coisa aqui no Parque Arthur Thomas que deixou até os funcionários da Secretaria do Ambiente de Londrina, que convivem com eles, admirados. A gente já viu eles subindo no ombro um dos outros para abrir as portas, né? Utilizando ali para tentar abrir a maçaneta. Eles ficam observando para ver se alguém tem algum quitute, né? Claro que nós não alimentamos eles. Os macacos prego que vivem aqui estão desafiando o que a ciência sabia até agora sobre o comportamento desse bicho. A unidade de conservação tem cerca de 80 macacos prego da espécie Sapajos nigritus, que estão sendo estudados pelo Laboratório de Ecologia e Comportamento Animal da Universidade Estadual de Londrina. A pesquisa já identificou que os animais aqui fazem coisas que não são comuns. Eles utilizam pedras para quebrar castanhas, coquinhos e outras sementes. Este comportamento seria inédito nesta espécie. A gente estuda alguns outros grupos, né? E a gente tem registros da literatura de que não tem outros grupos de macaco prego preto, que é o Sapajos nigritus, que fazem uso de ferramenta de quebra. As imagens feitas durante o estudo estão aí para comprovar os macacos em ação. Usando pedras de diversos tamanhos, eles quebram as sementes e frutos com uma habilidade impressionante. Durante a pesquisa aqui dentro do Parque Arthur Thomas, um macaco foi flagrado carregando uma pedra com aproximadamente 3,5 kg, o que é o peso desse animal. De acordo com os pesquisadores, isso demonstra que esta espécie tem uma grande noção corporal e sabe muito bem usar a força. Aqui dentro do parque foram identificados 205 locais onde os macacos prego levam frutos, sementes e pedras para fazer uma boquinha. Um comportamento cultural complexo, passado de pai para filho. Os adultos, enquanto estão fazendo a quebra, geralmente os juvenis ficam em volta, os pequenos, observando. Eles observam, em alguns momentos eles podem até mesmo fazer movimentos de mão que lembram o movimento dos adultos, então é uma coisa bastante peculiar que a gente tem registrado lá. A natureza sempre ensina algo para todos nós, não é mesmo? Precisamos sempre ficar atento e aumentar o nosso respeito pelo meio ambiente sempre. Alô, heróis e heroínas do agro! Agora o recado é da Agrobio.
especialista em implementos agrícolas, tratores, locações e pneus. Então, se você é produtor rural e está pensando em investir em novos equipamentos, a Agrobio tem tudo o que você precisa. Na Agrobio você encontra tratores das principais marcas no mercado, carretas graneleiras, grades aradoras, vagões forrageiros, pneus, distribuidores de calcário, implementos para locação e muito mais. Todos novos, à pronta entrega e com garantia. A entrega é feita para todo o Brasil e tem um diferencial que facilita muito. Você pode financiar tudo via CPR digital com os parceiros Broto do Banco do Brasil e a EAgro do Bradesco. Quer saber mais? Acesse o site agrobio.com.br. Quem analisa e compara, vai de Agrobio. E mais um produto típico do Paraná recebeu o selo de indicação geográfica. A carne de onça, um prato culinário curitibano, foi reconhecido como original e patrimônio material da capital paranaense. Vamos acompanhar na reportagem. É carne sim, mas não de onça. A carne bovina moída e crua é a base de um prato que surgiu na Curitiba dos anos 1940 e acabou ficando popular. Outro ingrediente também é referência na capital do Paraná, a broa de centeio. Junto com muita cebola e algumas especiarias, a carne de onça foi reconhecida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, como original de Curitiba, o que rendeu ao prato o 18º selo de indicação geográfica de procedência do Paraná. A broa de centeio também tem o reconhecimento de originalidade pelo INPI e inclusive foi o primeiro do Brasil do setor de panificação. Produtos com selo de indicação geográfica são reconhecidos como únicos em relação ao seu modo de preparo e à sua origem territorial, o que ajuda a valorizar a história, a cultura e a economia de um local, de uma região e do estado. O selo também estimula o turismo, porque é um argumento a mais para a divulgação de atrações gastronômicas. E uma curiosidade, a origem do nome, carne de onça, seria por conta do hálito forte deixado pela iguaria, o popular bafo de onça. Segundo a Associação dos Amigos da Onça, mais de 200 bares e restaurantes da capital têm iguaria nos seus cardápios. Vá para Curitiba e não deixe de experimentar essa delícia. Nós vamos para um rápido intervalo aqui no Campo Vivo. Mas antes, deixa eu te contar o que ainda temos para você. Será que vai esfriar muito? Será que vai gear no Paraná? Vamos saber na previsão do tempo. Plantas de cobertura. Praticamente todo produtor rural já ouviu falar, mas nem todos adotam essa ferramenta fantástica para melhorar a saúde do solo. E você vai ver como o trigo é ingrediente importante de um dos principais símbolos dos católicos em todo o mundo. Fique por aí porque o Campo Vivo volta já já e eu, Luli Barbeiro, te espero. Voltamos com o nosso Campo Vivo. Você viu como foi bem rápido? E olha só, hoje a gente tem muita coisa importante ainda para te mostrar, então fique aí com a gente. O Paraná é o berço do sistema de plantio direto. Entre as ferramentas da técnica, semear vegetação de cobertura é indispensável e nós fomos acompanhar uma das áreas com um mix de plantas. Olha só. A soja colhida nessa área deu lugar a 7 plantas diferentes. Elas não são commodities, mas representam outra forma de ganho, a saúde do solo. O agricultor percebeu que a produtividade aqui não era esperada e resolveu buscar uma alternativa. Essa área ela sempre teve um problema de baixa produção, sabe? A parte química dela, ela tá boa, a gente vem trabalhando e ela conseguiu estabelecer um parâmetro bom. Só que na parte de biológica, parte de matéria orgânica, tá difícil de construir. E aí a gente fez esse trabalho agora, um trabalho de um inverno inteiro aqui, que a gente vai tentar elevar bastante essa parte de biológica do solo aqui, né? Então a gente está tentando aí conseguir, às vezes, preparar um solo para evitar aí um problema futuro de seca, problema climático, e com, de repente, um mix de ervas, um mix de cobertura aí, a gente consegue não aumentar tanto o custo, mas aumentar bastante a fertilidade do solo e mitigar esses desafios, né? Das 7 plantas escolhidas para essa área, ou mix, como se diz, a crotalária reforça os principais elementos do solo.
A crotalária, ela tem uma função muito importante por ser uma leguminosa, então ela fixa nitrogênio, né, traz uma cobertura com uma excelente relação carbono-nitrogênio, isso alimenta a biologia do solo e também consegue fazer um controle de alguns nematóides. É uma planta que o nematóide não tem afinidade, né? O milheto é uma outra planta de cobertura semeada aqui. O milheto ele é um grande reciclador de potássio, né? Então o potássio é um nutriente extremamente importante, né, que ajuda a regular as plantas de interesse econômico, regula a sua transpiração, então o potássio precisa em grandes aportes. Além dessas vantagens, as raízes profundas de algumas plantas usadas na técnica também ajudam a descompactar o solo e ainda criam canais que facilitam a infiltração da água da chuva. O mix de cobertura também pode funcionar como uma excelente alternativa para casos onde aconteceu atraso na colheita, por exemplo. Ao invés do produtor colocar uma outra lavoura e semear isso no risco, ele pode manter as plantas de cobertura no solo e assim garantir inclusive nutrientes para o plantio posterior. E há um mix certo para cada caso, porque são muitas variedades a serem combinadas. Uma ferramenta que não é custo para o produtor, é investimento. O produtor ele consegue otimizar os seus recursos, ele consegue ter uma rentabilidade diferente, porque ele utiliza as plantas para que melhore aqueles insumos que ele vai precisar para produzir soja, milho, trigo. O Onivaldo já calcula o ganho em produtividade com o conjunto de plantas que adotou. A gente acredita aqui que já pelo menos já no próximo soja aí de 10 a 15% de aumento de produtividade, né? E isso numa condição normal. Agora, se tiver um estresse aí de seca, a diferença é maior daí. É isso mesmo, pessoal. Vamos conhecer melhor as técnicas que formam o sistema de plantio direto. Não é só deixar a palhada na cultura anterior no solo. É preciso resgatar as curvas de nível, adotar esse mix de plantas de cobertura e outras estratégias. O solo é o ativo mais importante da atividade rural. Vamos cuidar muito bem dele. E tem frio chegando, pessoal. Vamos acompanhar agora as previsões com o CIMEPAR, o Instituto de Meteorologia do Paraná. O CIMEPAR está monitorando o avanço de uma massa de ar polar que deve vir na semana que vem, no dia 27 de maio, com o avanço de uma frente fria que vai atravessar o sul do país. Essa frente fria apresenta características continentais, que deve trazer uma queda de temperatura mais abrangente por todas as regiões paranaenses, trazendo um declínio acentuado nas temperaturas. Essa frente fria vai avançar no dia 27, trazendo instabilidades, com pancadas de chuva e alguns temporais localizados, inclusive com rajadas de vento devido ao seu rápido deslocamento pelo estado. Na sua retaguarda, uma massa de ar de origem polar vai avançar sobre o Paraná, trazendo uma queda acentuada nas temperaturas, sendo que nos próximos dias, 28, 29 até o final do mês de maio e também no início do mês de junho, as manhãs serão geladas, com mínimas que devem ficar próximo aos 0 graus, até mesmo com temperaturas negativas no extremo sul, no centro-sul e no sudeste paranaense, chegando aos 4 graus na faixa norte do Paraná. Ou seja, essa frente fria vai trazer um ar polar de grande intensidade, trazendo uma queda nas temperaturas de forma acentuada em todas as regiões paranaenses. Inclusive com risco para geada, um risco alto para geada, principalmente na faixa sul do estado, centro-sul, sudeste e também no sudoeste, que se estende de moderada intensidade para as regiões mais do noroeste, do norte do estado, mas principalmente o maior destaque para a metade sul do Paraná, com geadas até mesmo de forte intensidade. O CIMEPAR informa ainda que as previsões ficam mais confiáveis nos 5 dias mais próximos do evento previsto. E o Serviço de Alerta Geada confirma ou não o fenômeno climático com até 72 horas de antecedência. Procure acompanhar para não ter nenhuma surpresa na sua propriedade. O novo Papa continua no cenário mundial. E nós, aqui no Campo Vivo, lembramos que o agro também está na religião. Muitas usam o pão como símbolo de partilha e união. Nós fomos conhecer todo esse processo de produção da hoxa, usada nas missas católicas. Olha só que interessante. O Paraná e o Rio Grande do Sul lideram a produção nacional de trigo. E mesmo com o Cerrado aumentando a área com o cereal, o Brasil segue forte importador, porque consumimos de 12 a 13 milhões de toneladas de trigo por ano. Na última temporada, o Paraná semeou pouco mais de 1 milhão de hectares e colheu 2 milhões e 300 mil toneladas. O rendimento caiu quase 40% porque faltou chuva em momentos críticos das lavouras. A dedicação do produtor em relação ao trigo que ele produz está diretamente ligada à qualidade do produto que chega na indústria. É lá que são produzidos os pães, bolachas, biscoitos e muitos outros produtos, mas também
um outro em especial. Nessa irmandade instalada em um dos bairros mais antigos de Londrina, funciona uma fábrica de hóstias. A linha de produção tem maquinário importado através da sede da congregação que fica na Itália. As Filhas de São José têm uma missão quase única na Igreja Católica. Porque o nosso carisma é dedicado a isso. Nós nascemos como congregação religiosa para dedicar a nossa vida para preparar da melhor forma possível a matéria que será usada para transformar o pão no corpo de Cristo. Nós trabalhamos pensando que essas hóstias vão chegar a várias pessoas e a gente não tem ideia como essas pessoas estão vivendo, o que elas estão sofrendo, o que elas estão passando. Então a gente coloca as intenções para as pessoas que vão comungar dessas hóstias que nós estamos produzindo. A hóstia é produzida somente com farinha de trigo e água. E a farinha precisa ser de boa qualidade para que a hóstia fique bem branquinha e lisa. Com os ingredientes adicionados na medida certa, a mistura é batida por 20 minutos. Depois de pronta, vai para essas prensas quentes. Uma concha média por vez é o suficiente. O tempo de cozimento também tem que ser bem controlado. Pouco tempo, massa mole. Muito tempo, massa que esfarela. A experiência da equipe garante o domínio da técnica. O Instituto das Filhas de São José, aqui em Londrina, produz hóstias há mais de 30 anos. A cada dia saem daqui 100.000 partículas, que é como elas são chamadas antes de serem consagradas. E se você acha que é muito, esse volume consegue atender apenas o norte do Paraná, alguns municípios do interior de São Paulo e de Santa Catarina. Mas o que a gente percebe mesmo aqui é o verdadeiro sentido, a razão para essas pessoas de toda essa produção. Além das irmãs, quem trabalha aqui também é movido pela fé, como a Antônia, que fabrica hóstias há 11 anos. A minha irmã já trabalhava aqui, que ela mora próxima, e eu falei assim que precisasse, né, que ela me indicasse. Aí aqui eu estou até hoje, muito feliz. A fábrica de Deus, né, que a gente fala aqui. O José Carlos trabalha há 2 meses na produção das hóstias. Veio por uma influência bem próxima. A minha esposa trabalha aqui já faz tempo, já faz uns 7 anos. Eu estou ajudando eles. É uma família em função de produzir hóstia. É verdade. As folhas de hóstia precisam esfriar durante 24 horas. No dia seguinte, vão para o setor de corte. Aqui, a habilidade das irmãs também é essencial para fazer a máquina cortar 37 hóstias em cada folha. Em seguida, as partículas passam por essa classificadora que padroniza o tamanho. Quebradas ou com algum defeito, caem no reservatório e têm outro destino. Até os retalhos de folhas são aproveitados pela irmã Zenaide. Há 50 anos na vida religiosa, 19 deles produzindo hóstias, irmã Zenaide conta por que foi criada uma irmandade exclusiva para a fabricação de um dos símbolos mais importantes da fé católica. Clemente Marquísio e Madre Rosalia Sesmunda foi o nosso fundador. E ele ia pregar missão na Itália e as capelas eram muito sujas, não tinha assim limpeza nas coisas, nas hóstias, nos altares. Então ele resolveu ir em Lourdes e pedir a graça para Nossa Senhora de fundar outra congregação que cuidasse só do altar. E eu, às vezes, quando eu estou cortando aqui, eu penso, quantas almas santas que recebem essas hóstias. O destino dos retalhos não aproveitados também é nobre. São levados por um criador de suínos e se tornam complemento da ração dos animais. Há critério até na hora da embalagem. Os pacotes devem ficar com o mesmo peso. E a fábrica de hóstias das Irmãzinhas de São José oferece o produto em vários tamanhos conforme o pedido das igrejas. Os menores, os fiéis comungam na hora da Eucaristia. Estes são partidos pelos padres. Mas há tamanhos especiais, como esse, feito sob encomenda para o Santuário de São Miguel Arcanjo em Bandeirantes, aqui no norte do Paraná. No local há uma estátua do santo feita de inox com 19 metros de altura, a terceira maior do mundo dedicada a ele. O santuário atrai milhares de fiéis todo final de semana. O Eduardo fica feliz porque cultiva a matéria-prima de um alimento fundamental para o espírito de 1 bilhão e 300 milhões de fiéis. É satisfatório, né? Saber que
a cultura do trigo está ligada diretamente a algo tão importante, né? Viu só como o produtor rural alimenta não só o corpo, mas também a alma? E produzimos com a qualidade que todos precisam. Isso é muito bom. Acabou, pessoal! O nosso Campo Vivo de hoje chegou ao fim. Te agradeço por sua companhia e o carinho da sua audiência. Se você quiser rever alguma matéria ou o programa todo, é só entrar no nosso portal tarobá.com.br. Tá tudo lá, confia! E eu te espero domingo que vem, a partir das 7h30 da manhã, com muito mais informação no campo para você. Até lá, tchau!